Eu queria agradecer a presença do Roberto Rodrigues. Do Roberto Rodrigues aconteceu uma coisa estranha, porque eu estava em Araxá, a convite dos governadores do PSDB, e o Alckmin estava lá junto com outros governadores, e eu estava pensando em convidar o Roberto para ser meu ministro da Agricultura. Eu tinha quase nenhuma relação com o Roberto, nós nos conhecemos em alguns debates, e o Alckmin falou, se você vai convidar, eu também tenho interesse de convidá-lo, mas o Brasil tem preferência. Então eu convidei o Roberto, e o Roberto aceitou, e foi meu extraordinário ministro da Agricultura durante 4 anos, a quem nós devemos muito. Quero agradecer a presença do Luciano Coutinho, nosso extraordinário presidente do BNDES. Quero agradecer a presença de cada empresário e cada empresária da nossa querida governadora Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, que, se Deus quiser, vai continuar governando aquele estado. Quero agradecer a presença do Celso Amorim, porque o Celso Amorim foi uma figura proeminente na consagração da imagem do Brasil no exterior. Eu, antes de conhecer o Celso, eu tinha uma piada sobre embaixadores. Dizem que um português foi na embaixada de Paris e chegou na embaixada, perguntou se o embaixador estava. Aí o porteiro, que era um português, falou para o cara, olha, o embaixador não trabalha de manhã. Não, aí o cara perguntou, o embaixador não trabalha de manhã? Ele falou, não, de manhã ele não veio, ele não trabalha à tarde. Então, tem uma figura que faz tempo que eu não vejo, mas eu não esqueci o papel extraordinário que ele fez no meu governo, foi o companheiro Luiz Furlan, que foi meu ministro da Indústria e Comércio. Eu, quando convidei o Furlan, foi muito engraçado, porque eu convidei o Furlan no mesmo dia que eu convidei o Lesta para ser presidente do BNDES. E quando eu coloquei os dois numa mesa para conversar, eu percebi que os dois não se entendiam. Cada um que abria a boca era uma briga. E eu chamei a Luiz Mercadante e falei, Luiz, você que é amigo do Lessa e você que é amigo do Fulano, você chama os dois, porque se daqui a meia hora eles não se entenderem, nenhum dos dois vai ser ministro. E eles se entenderam, e o Furlan, eu dei uma mensagem para o Furlan, eu não quero empresário metido aqui no Ministério da Indústria e Comércio, eu quero um mascate. Eu quero um mascate. Você sabe que é a vida de um mascate, ou seja, você vai viajar o Brasil, viajar o mundo, vai colocar as coisas do Brasil embaixo do braço e você vai vender as coisas do Brasil pelo mundo. E, na minha opinião, foi um sucesso extraordinário. Eu lembro da alegria quando nós chegamos a 100 bilhões na balança de comércio, que colocamos penduramos lá uma caixa, esse de transporte, container, com guindaste lá, mais de um mês, mostrando que a gente tinha superado o nosso sonho de exportar mais que 100 bilhões. Então, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, tem gente que tem vergonha de dizer o que fez quando foi governo. E eu, de vez em quando, leio matéria nos jornais, alguns empresários, amigos, outros nem tanto amigos, mas com toda a liberdade de dizer, sempre dizer, mas o Lula fala muito do passado. O Lula está no passado, é preciso alguém do futuro. É preciso alguém que pense no futuro, é preciso alguém que pense no futuro. Eu fico sempre pensando que não há melhor pensamento para o futuro, sabe, se não alguém que já fez no passado as coisas que as pessoas esperam que seja feita no futuro. Vamos saber o seguinte, eu deixei a presidência dia 31 de dezembro de 2010. Eu imaginava que quando eu deixei a presidência, a situação do Brasil era tão confortável que eu imaginava que a gente fosse, 12 anos depois, estar parecendo um pouco melhor que a França no cenário das grandes economias. E passado 12 anos, o que eu vejo o Brasil hoje? O Brasil muito pior do que aquele Brasil que nós deixamos. Mas muito pior. Muito pior, com a situação degradante de falta de credibilidade das instituições,
a nossa dívida voltou a crescer, a inflação voltou a crescer, o desemprego voltou a crescer, a fome voltou a crescer mais do que a gente tinha em 2003. Então, veja, nós estamos votando para consertar o país de uma situação pior do que a que eu peguei em 2003. É bem pior, Luciano. Bem pior numa situação em que a sociedade está desgastada politicamente. A sociedade está desgastada, está cansada pelo clima de irritação, pelo clima de nervosismo, pela quantidade de mentiras contadas na fake news todo santo dia. Então, esse país que nós vamos ter que consertar e vamos ter que começar a recuperar a nossa amizade, a nossa relação com o Chile, com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia. Ou seja, porque não é possível que um país como o Brasil, que o último contencioso foi a Guerra do Paraguai, esteja nesse instante sem conversar com ninguém. Nem o presidente é convidado para ir a lugar nenhum do mundo e ninguém quer vir aqui. Ou seja, esse país tem que restabelecer uma certa normalidade. A sociedade tem que voltar a funcionar normalmente. Ninguém precisa gostar do Lula, ou gostar do Josué, ou gostar do Corinthians, do Palmeiras, para entrar num restaurante e comer. A pessoa faz o que quiser, torce para quem quer, vota em quem quer, e pode entrar num restaurante sem ser agredido, sem ser ofendido, sem ser ameaçado. Em que situação que nós chegamos que o ministro da Suprema Corte não pode votar que é ameaçado? Como é que a gente pode viver num país em que o presidente conta 7 mentiras todo dia? E com a maior disfarçatez, que chama uma carta, sabe, que defende a democracia de cartinha. Quem sabe a carta que ele gostaria de ter é uma carta feita por miliciano no Rio de Janeiro, e não uma carta feita por empresários, intelectuais, sindicalistas, defendendo um regime democrático de uma urna eletrônica que até agora está provado que é um dos sistemas mais perfeitos que existe no mundo. Eu mesmo sou grato porque fui eleito 2 vezes presidente pelo voto eletrônico. Eu acho que se pudesse roubar, eu não estaria lá. Eu acho que na eleição de 2014, se pudesse roubar pelo voto eletrônico, certamente a Dilma não tinha ganho aquelas eleições. E esse cidadão que é eleito desde 98 pela urna eletrônica, qual é o direito que ele tem de colocar em suspensão? Eu tenho dito aos senadores do PT, olha que negócio é esse das Forças Armadas agora se meterem a fiscalizar a urna. Os militares têm que fiscalizar a nossa fronteira. Tem que estar tomando conta de outra coisa e não preocupando com aquilo que não tem interesse. Então eu gosto de falar do passado, porque o nosso passado foi muito melhor do que o presente. E se a gente não recordar o que já foi feito nesse país, a gente pode continuar errando muito. É muito importante, Josué, que a gente não deixe de contar a história do Brasil para os brasileiros. Eu sempre fico me perguntando, e eu aprendi com o velho teu amigo, Zé Gomes da Silva, quanto custou a este país não fazer as coisas corretas no tempo certo. Ou seja, quanto custou a gente ser o último a abolir a escravidão, o último a fazer a independência, o último, sabe, a legalizar o voto da mulher, o último a fazer política de assentamento rural. Ou seja, quanto custou esse país? A gente ser o último país do mundo a ter uma universidade aqui na América Latina, Roberto? Enquanto o Peru, em 1554, já tinha universidade, a nossa primeira só foi em 1940, em 1920. Isso explica o nosso atraso. Isso explica por que a Argentina tem quase que 40% de jovens até 24 anos na universidade. Por que o Chile tem 37% e nós só temos 17%. Isso porque nós fizemos 19 universidades novas, 173 campos, e saímos de 3,5 milhões de meninos na escola para 8,5 milhões. Porque senão a gente estava ainda com 3,5 milhões na universidade. Então como é que a gente pode querer que esse país seja competitivo, sabe, se ele não foi preparado para ser competitivo? Ele foi preparado para ser o último sempre. Então eu tenho muito orgulho daquilo que nós fizemos na nossa passagem pelo governo, mas muito orgulho. Tenho muito orgulho, sabe, de ter sido eu e o Zé Alencar, os 2 brasileiros sem diploma universitário
que fizemos mais universidade, que fizemos mais escolas técnicas, que mais investimos em ciência e tecnologia. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho de ter feito o maior programa de infraestrutura desse país. Eu queria até contar para vocês que a primeira entidade a ser consultada sobre Minha Casa Minha Vida foi a BDIP. Eu liguei para a BDIP, convidei a BDIP para ir a Brasília, falei, eu quero fazer um grande programa habitacional e eu quero saber quantas casas vocês estão preparados para fazer. Aí eles me disseram 200 mil casas. Eu falei, 200 mil casas não é um grande programa? Eu estou falando de um grande programa. Estou querendo que você pense num 1 milhão de casas. Nós não temos condições, mas nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Começamos o programa em 2009, só fomos construir as primeiras casas em 2010, mas nós contratamos 4 milhões e 300 mil casas. Eu poderia ter utilizado o PAC na campanha de 2006, porque ele estava pronto em outubro, Roberto. E eu não lancei o PAC em 2006 para não confundir o PAC com o programa eleitoral. E foi o maior programa de investimento em infraestrutura que esse país já conheceu, numa combinação com governadores e com prefeitos. Nenhuma das obras foi decisão do governo federal, a não ser combinando com governos e com prefeitos. Por isso é que quando veio a crise de 2008, eu disse que ia ser a marolinha. E ela foi a marolinha, porque a gente já estava fazendo os investimentos, sabe, que os outros países não estavam fazendo. Bem, então, o que nós fizemos? Eu estou dizendo que o que nós fizemos, muita gente pensava que o Brasil estava crescendo por conta do Bolsa Família. O Bolsa Família era apenas uma vírgula na política de crescimento. O grande programa foi o aumento do salário mínimo aumentar de acordo com o crescimento do PIB, coisa que não acontece mais. O grande problema foi um programa chamado PNAE, o grande problema foi um programa chamado PAA, o grande programa foi 1.400.000 cisternas que foram feitas nesse país. Ou seja, era uma quantidade de programas, de pequenas políticas públicas que, somada, deram um vultoso, sabe, investimento nesse país. Era todo mundo trabalhando, foram 20 milhões de empregos com carteira assinada criado. Quando nós aprovamos a Lei Geral da Pequena e Média Empresa, depois aprovamos o Simples, ou seja, quem é que imaginava que a gente poderia aprovar naquele tempo? E nós aprovamos. Eu lembro, esses dias eu fiquei frustrado, Roberto, porque eu fui a um estado, vocês não imaginam como os estados pediam para mim a tal da ZPS. Sabe, todo governador que ia conversar comigo pediu uma ZPS. Não, é preciso uma zona de livre comércio, é preciso uma zona, eu preciso de um aeroporto, sabe, para poder fazer exportação. Nós construímos um aeroporto lá em São Gonçalo do Amarante, até hoje não tem nada para exportar. A ZPS, o único que o porto que está funcionando é o porto de Fortaleza, e a grande exportação ainda é melancia, porque os outros estados não colocaram para funcionar. Então, gente, nós fizemos aquilo que a sociedade, sabe, nos incentivou a fazer. Quem participava do Conselho de Desenvolvimento Político, Econômico e Social percebia que não era um centro de debates acadêmicos, não. Muitas e muitas vezes as políticas públicas adotadas pelo governo foram deliberadas, sabe, no Conselho Nacional, no Conselho Econômico e Desenvolvimento Social. E até sem minha presença. Você discutiu, levava lá e a gente achava que era importante fazer as coisas. Todas as decisões políticas nossas, José, foram tiradas em 74 conferências nacionais. Conferência que discutia educação infantil, discutia universidade, discutia segurança pública, discutia LGBT, discutia tudo que você possa imaginar era discutido numa conferência feita a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. É por isso que esse país deu certo. É por isso que esse país conseguiu fazer. Eu tinha muito orgulho de fazer palestra e eu dizia o seguinte, eu quero saber qual é o país que está fazendo. Primeiro, um país está fazendo 3 hidrelétricas simultâneas, as 3 maiores do mundo. Santo Antônio, Jirau e Belo Monte. Um país que está fazendo a linha de transmissão que nós estamos fazendo do Rio Madeira até Araraquara. Um país que está fazendo linha de transmissão do Tocantins até Manaus. Sabe, um país que está fazendo 12 estádios de futebol. E vocês sabem quantas denúncias de corrupção saiu sobre o estádio de futebol.
Não sei se vocês sabem, mas eu acho que uma das coisas que fez o Brasil perder a Copa do Mundo da forma vergonhosa que perdeu era o clima de instabilidade que estava nesse país, que envolvia jogadores, envolvia técnicos, envolvia todo mundo. Ou seja, eu, por curiosidade, fui ao Tribunal de Contas da União conversar com um ministro chamado Valmir Campelo, que tinha sido indicado pelo Tribunal de Contas para ser o ministro fiscalizador dos estádios da Copa do Mundo, que eu queria saber em quantos estados tinha havido corrupção. E, para minha surpresa, ele me entregou um relatório dizendo que nenhum estádio tinha tido corrupção. Teve uma falha no Maracanã, que foi corrigida entre o Ministério Público e o governador do estado. E eu disse para ele, mas como é que você deixou, durante meses e meses e meses, se vender a ideia que a corrupção estava imperando nos estádios? Ah, porque a gente não podia falar. Se a gente falasse contra, a gente apanhava. Ao mesmo tempo, esse país, vocês acham que nós ganhamos as Olimpíadas de graça? E tampouco não foi por causa de compra de voto que o Sérgio Cabral disse que comprou voto, não. É porque o Itamaraty assumiu a responsabilidade que em cada visita de chefe de Estado a gente ia trazer as Olimpíadas para cá. E nós disputamos com Obama, que esteve lá presente, disputamos com Madrid, que estava lá presente, e disputamos com Tóquio, que estava lá presente. Então esse país virou uma espécie de menina dos olhos, sabe, aos olhos do mundo. Quantas e quantas viagens eu fiz levando empresário para o exterior? Quantas e quantas viagens eu fiz lotando um avião, o sucatão, tá certo que não era nada confortável, mas quantos empresários viajaram? O que eu achava? Eu achava que o presidente pode abrir a porta, sabe, numa política de comércio exterior. Mas quem faz negócio é o empresário. Não é o presidente que vai fazer negócio. O presidente só tem que abrir a porta. Abriu a porta entre os empresários e discute. Assim foi para a Índia, assim foi para a China, assim foi para a Rússia, assim foi para os Estados Unidos, assim foi para toda a América do Sul. Nós visitamos todos os países da América do Sul. Eu lembro quantas vezes a gente era achincalhado, Josué, por causa da nossa política com a América do Sul. Ah, porque no Brasil tem muita gente que só pensa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm interesse tanto quanto nós. E eles querem ter superávit com relação a nós, e nós precisamos ter superávit com relação a eles. Então chegamos à conclusão que a política boa é aquela que é uma via de duas mãos. A gente ganha e a gente vende, a gente ganha e a gente perde. Sabe, não é só perder. Ou seja, o que aconteceu? A gente tinha 7 bilhões de reais de fluxo de comércio entre Brasil e Argentina. Quando nós consolidamos o Mercosul, o nosso fluxo com a Argentina passou para 39 bilhões de dólares. A mesma forma com a América do Sul, que saiu de 30 e pouco, 20 e pouco, para quase 80 bilhões de dólares. Ou seja, uma demonstração de que é ali que o Brasil tinha um potencial de vender os seus produtos manufaturados, de vender produtos com maior valor agregado, e o Brasil se tornava mais competitivo. Era assim. O Brasil não ia para a África, porque o Brasil olhava direto para os Estados Unidos, era só olhar para Washington, direto para Nova York, ou para a Europa. A África não existia. Nós visitamos 29 países na África, abrimos 19 embaixadas, e a gente poderia ter feito muito mais coisa que nós não conseguimos fazer. Porque eu acho que o Brasil tem muita responsabilidade com o continente africano. Nós abrimos espaço com o mundo árabe, que era preciso fazer. Chegamos a fazer encontro aqui no Brasil entre o mundo árabe e a América do Sul. Eu lembro que o Bush não queria, achando que era um movimento contra Israel. E nós não tínhamos nada contra Israel, nem eu, nem o César, nem ninguém do governo. Bem, então esse país deu certo porque a gente fez as coisas certas na hora certa. Eu nunca fui o dono da verdade. Nunca tentei ser o dono da verdade, mas o que eu achava era que esse país tinha que dar uma chance a você mesmo, e eu fazia dizer, a solução do Brasil é o povo pobre. A hora que a gente colocar o povo pobre no orçamento da União, a hora que o povo pobre começar a virar consumidor, a hora que o povo pobre começar a comprar um pão a mais, um leite a mais, tomar uma cachaça a mais, comprar um sapato a mais, uma meia a mais, um caderno a mais, um lápis a mais, esse país tem jeito. E esse país teve jeito. Tá? Nunca esse país viveu um estágio de alegria coletiva como viveu nesse período que todos se achavam brasileiros.
todos participavam, a economia crescia, o PIB crescia e era distribuído, porque a vantagem do PIB crescer é distribuí-lo. Não adianta o PIB crescer como cresceu nos anos 70, 14% ao ano, e ficava só com meia dúzia de pessoas. O PIB é bom crescer quando a gente distribui esse PIB para que todo mundo possa participar. Então, o nosso programa de governo, a Luíde fez uma exposição, é um programa de governo que passa por compreender que esse país precisa se reindustrializar. E mais uma coisa, José, que eu acho que a Fiesp pode contribuir. É preciso que a gente discuta novos nichos, sabe, de indústria para a gente fazer investimento. No que a gente vai competir? Eu aprendi com o Roberto o seguinte: muitas vezes a gente fala em commodity, sobretudo no agronegócio, como se fosse um desdém. Sabe, como se fosse uma coisa menor, sem levar em conta quanto de engenharia, quanto de investimento em tecnologia tem num grão de soja hoje. Sem levar em conta os investimentos, sem levar em conta os investimentos da genética na criação do nosso rebanho, sabe? Uma galinha que antigamente levava 90 dias para matar, hoje você mata com 35 dias. Um boi que levava 48 meses, hoje você mata com 18, se vacilar, o Roberto está matando com 15, sabe? Então, esse país, ele deu um salto de qualidade. E ninguém quer desmontar o que está dando certo. O que a gente quer é fazer com que as coisas que não estão certas fiquem certas. Esse dia eu tive uma reunião com empresários à noite e eu comecei a ter uma divergência porque eu queria saber por que o agronegócio gosta do Bolsonaro. E eu fiz essa pergunta, eu queria saber o que o Bolsonaro fez de bom para nada. Nada. Eu duvido alguém dizer o que o Bolsonaro fez para o agronegócio. A última medida grande para o agronegócio foi feita por nós com a medida provisória 532 ou 452 em 2008, quando a gente resolveu o problema da securitização da dívida ruralista em 89 bilhões de reais. Se a gente não fizesse aquilo, quebrava o setor inteiro. E nós fizemos aquilo lá. Foi a última coisa feita. O resto é o plano safra normal. Aí me disseram o seguinte, porque a invasão de terra nas terras produtivas. Eu pedi para o companheiro, me traga todos os endereços das terras produtivas que foram invadidas. Todos. Porque, na verdade, os sem terra invadiam a terra, era o governo que pagava, era o governo que desapropriava, era o governo que pagava. Depois o governo tinha que dar dinheiro para a produção, dar dinheiro para a comercialização, dar dinheiro para construir casa e dar dinheiro para a educação. Eu não conheço uma terra produtiva. Se alguém souber, por favor, me dê o nome de uma fazenda produtiva que foi invadida pelo sem terra. Quem legalizava se era produtivo ou não, era quem? Era o INCRA. Então se criou um monstro, sabe, que nós queremos debater, nós queremos apenas a chance de conversar com o agronegócio. Sabe, com aqueles mais raivosos que tiver. Só precisa fiscalizar, ver se não estou armado. O resto a gente vai conversar para discutir o Brasil. Em que momento da história esse país teve as portas do comércio exterior abertas mais do que no nosso período de governo, Roberto? E a gente vendia isso com prazer. Falar bem do Brasil era minha obrigação. Eu lembro, e o Alckmin se lembra do que acontecia aqui no etanol. Acho que nós dois juntos recebemos mais de 90 empresários japoneses. O Brasil ia virar um canavial, porque era todo mundo querendo produzir etanol. Era a Europa dizendo que ia colocar 10% de etanol até 2020 na gasolina. Era o Japão dizendo que ia colocando 3%. E era todo mundo querendo comprar usina e querendo vender usina. A Europa até hoje não colocou os 10% prometidos. O Japão até hoje não colocou os 3% prometidos. Então, essa questão ambiental agora toma um corpo maior, porque há 20 anos atrás, se a gente fizesse economia de baixo carbono, sabe, era coisa para estudante da USP. Hoje não, hoje quem está no mundo do empresarial, quem está no mundo do comércio exterior, sabe que o mercado, a economia de baixo carbono, é uma necessidade de competitividade nossa. E é um jeito da gente ganhar dinheiro também. Por isso é que nós vamos ter, Josué, que trabalhar
sabe, com quem entende do assunto, seja entidades empresariais, seja universidades, sabe, academia, para a gente saber o seguinte: como é que a gente vai tirar proveito da riqueza que nós temos. Aliás, eu queria te falar que aqui tem um companheiro barbudo que está lá, olha, aquele companheiro é metalúrgico, levanta a mão, metalúrgico de São Bernardo do Campo, é o cara de uma atividade sindical chamada Industrial, que é uma coisa internacional, e esse companheiro é o mais preocupado em industrializar o país. Sabe? Então, eu pedi para ele vir aqui, para ele poder, sabe, se inteirar com vocês aí, quem sabe um dia marcar uma conversa com você. Eles fazem parte de uma discussão, eles estão muito preocupados em discutir o etanol, sabe, o carbono verde do etanol. Eles estão conversando com muita gente e eu acho que uma hora seria importante que você viesse aqui dar uma conversada com o Josué. Então, companheiro, eu vou só terminar dizendo para vocês o seguinte: nós temos algumas coisas para fazer no Brasil que é urgente. Eu vou repetir 3 palavras que fazem parte do meu dicionário. Essas 3 palavras se chamam credibilidade, estabilidade e previsibilidade. Sabe, qualquer governante que quiser governar o Brasil, o Chile, a Bolívia, os Estados Unidos ou a China, se ele não tiver essas 3 palavras permeando o comportamento dele, não dará certo o governo. A segunda coisa é que o Brasil precisa voltar à normalidade. O que é voltar à normalidade? Sabe, cada um, sabe, no seu galho, ou seja, cada macaco no seu galho. Sabe, nem a Suprema Corte pode fazer política, nem o Congresso Nacional pode querer fazer o papel da Suprema Corte. Ou seja, é preciso restabelecer uma certa normalidade. O governo executa, esse governo não executa nem o orçamento. Esse governo não executa, eu nunca vi na história brasileira essa palavra orçamento secreto. Eu nunca vi, e não é pouco dinheiro, não. É de uma gravidade tão grande que os ministros não liberam mais dinheiro. Os ministros ligam para o presidente da Câmara para liberar dinheiro. E é o deputado que vai buscar com o presidente da Câmara. Isso virou normal. Virou normal. Tem muita gente que fala assim para mim: pô, Lula, mas você precisa falar na responsabilidade fiscal. Eu, sinceramente, fico até às vezes ofendido. Porque quem não tem responsabilidade fiscal cria uma lei de teto de gasto. Quem tem responsabilidade na sua origem, sabe, não precisa de lei para fazer teto de gasto. É por isso que eu falo sempre assim: nós pegamos o governo com quase 65% da dívida, deixamos com 40%, nós pegamos esse país com 30 bilhões de dívida, pagamos ainda, emprestamos 15 para o FMI, esse país não tinha o hábito de ter reserva, nós deixamos esse país com 370 bilhões de reserva de dólar, é por isso que ele nunca quebrou, tá? E nós deixamos esse país com um crescimento razoável. E um comércio exterior razoável. Chegamos a quase 502 bilhões de dólares no fluxo de comércio exterior. Sabe, com o maior investimento em educação que já fizemos nesse país. Nós quintuplicamos o orçamento da educação. Agora tudo isso está acabando. Tudo isso está acabando. Eu fui na SBPC essa semana, acabou os investimentos em ciência e tecnologia. Olha, como é que nós queremos falar do futuro? Como é que você quer falar do futuro se as nossas universidades que foram criadas para dar oportunidade àqueles que nunca tinham tido oportunidade não recebem os recursos necessários? Como é que nós podemos ir para frente se está todos os empresários do agronegócio, pelo menos uma grande parte dos sérios, preocupados com a questão climática, e você tem ministro dizendo que é preciso queimar para passar a boiada logo antes que vote outro que pense diferente deles? Então, eu queria dizer, para terminar, José, para poder responder as perguntas aqui, o seguinte: olha, primeiro, eu sou de muita responsabilidade, eu não sou de jogar nota de 5 fora. Eu não estou votando para ser presidente da República para fracassar. Eu tenho dito para o Alckmin, se eu não tivesse consciência do que eu quero fazer nesses próximos 4 anos,
a melhor coisa que o Lulinha fazia será ficar guardadinho em casa, sabe, cuidando da sua vida. Eu estou votando porque eu sei que a situação do país está pior e sei que nós dois vamos resolver esse problema. Eu quero, depois de 1 ano e pouco que a gente estiver já trabalhando, você nos convidar para vir aqui para a gente dizer o que está sendo feito. Porque eu acho que nós vamos dar jeito nesse país. Acho que nós vamos dar jeito. E quero dizer para vocês, o dar jeito nesse país significa a gente, outra vez, acabar com a miséria desse país. Acabar. Porque eu nunca vi, eu tenho 76 anos de idade, ando nessa cidade há pelo menos 60 anos, eu nunca vi a quantidade de desgraça na rua que a gente está vendo agora. E eu acho que precisa a gente conquistar o direito de ficar indignado com isso, não é normal, não pode ser normal. O terceiro maior produtor de alimento do mundo, sabe, ter 33 milhões de pessoas passando fome, o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas ficam atrás de carcaça de frango, de osso no Mato Grosso. Qual é a lógica? Então, companheiros, é o seguinte, eu estava discutindo com os empresários na Espanha e chegou o momento que eu fiquei e falei para os empresários, sabe o que eu vou garantir para vocês? Mercado. Para vocês eu vou garantir mercado, tá? O que vocês querem é investir no Brasil para ganhar dinheiro. Isso vai ser garantido. O mesmo eu vou dizer para vocês. O que o empresário precisa? Além das coisas de uma regulação, sabe, mais flexível, de uma política tributária, que essa é uma coisa, Josué, que é bom ser novo, sabe, que é o seguinte, essa é uma coisa que eu vou desafiar vocês, junto com o governo e junto com a sociedade brasileira. Nós vamos ter que definir que política tributária é bom para esse país. Porque em abril de 2007, eu fiz uma política tributária que teve a aprovação de 27 governadores, teve a aprovação de 27 presidentes da Federação e das Indústrias, teve a aprovação de todas as centrais sindicais, teve a aprovação de todos os líderes no Congresso Nacional. Eu fui levar ela pessoalmente ao Congresso Nacional, achando que ia ser aprovada por unanimidade. Quando eu cheguei lá, Josué, entreguei... Não vou deixar. Parece que eu não posso nem pegar uma caneta. Você não pode pegar a caneta, eu não posso ter presidente. Preciso mostrar vigor aqui para vocês. Então, eu digo todo dia que eu tenho 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20, porra, deu. Então, veja, eu acho que quando mandei essa proposta tributária, é muito engraçado, porque tanta gente participou da elaboração dessa proposta que eu falei, vai ser aprovada por unanimidade. Não era o Eduardo Cunha ainda, era o Temer que era o presidente. Vai ser votada, não. Aí deram a relatoria para o Sandro Mabel, que vocês conhecem, sabe? O Serra, que tinha participado comigo e que tinha aprovado, começou a ser contra. Aí vai o governador contra aqui, até hoje não foi votada. Então é o seguinte, gente, cada um de vocês tem uma bancada dentro daquele Congresso. Tem um amigo que é deputado, tem um amigo que algum de vocês ajudou, alguma coisa. Nós vamos ter que, quando tiver uma proposta de política tributária, que a gente seja consensual de que ela é boa para todo mundo, a gente ir lá e fazer ela ser aprovada. Porque quando chega lá dentro, são 513 políticas tributárias que tem. Cada um tem uma na cabeça. A questão da legislação trabalhista, que muita gente ficou assustada quando nós falamos que vamos rediscutir, é porque, veja, eu sou de um sindicato que em 1974, nesta casa aqui, ainda no tempo do Vidigal, no tempo do Mário Amato, sabe? Nessa casa aqui, a gente propunha fazer negociação coletiva. A gente não queria julgamento na Justiça do Trabalho, não. Vamos acertar aqui o que a gente estabeleceu, sabe, nas empresas, vamos fazer um acordo aqui. Nunca quiseram. E nós somos defensores, e eu posso dizer para vocês que o movimento sindical é doido para fazer contrato coletivo de trabalho. Isso pode ser feito. Ninguém quer recuperar o que era em 1943. Eu não conheço um dirigente sindical que queira recuperar. Não vão voltar atrás e pegar tudo que a gente tinha, não. As pessoas querem evoluir. Discutiram com você, as pessoas querem evoluir. Sabe, as pessoas estão querendo fazer coisas novas nesse país, porque é bom para todo mundo.
Essa história de achar que o trabalhador quer que o empresário quebre, ninguém quer, porque se o empresário quebrar, ele está quebrado. Ele é a primeira vítima do empresário quebrar. Então é uma bobagem imaginar que o trabalhador não quer que esse país cresça, que não quer que esse país evolua. É com essa mentalidade, Josué, que nós estamos disputando essas eleições. E é com essa disposição que eu estou aqui para dizer para vocês, tá? Nós vamos consertar esse país. Vamos consertar esse país. Os meus economistas, Luciano Coutinho participava de vez em quando, mas Beluso participava, Maria da Conceição participava, Paulo Nogueira participava, Luiz Mercadante participava. Em 2002, o que eu mais ouvia era o seguinte: olha, o Brasil está quebrado. Você vai ganhar as eleições, você não consegue governar, o Brasil está quebrado. Eu falava, porra, como é que vocês querem que eu seja candidato? O Brasil está quebrado. E o Brasil estava mal, mas não estava quebrado. Esse país é muito grande. Na hora que as pessoas começaram a acreditar nesse país, eu até acho, eu vou falar uma coisa aqui, tem imprensa ali, eu não deveria falar, mas eu vou falar. É o seguinte, rapaz, essa crise, essa guerra da Ucrânia, que eu fui contra a invasão da Ucrânia, sou contra a ocupação, sabe, da integridade territorial de um país por outro, sou contra, sabe? Mas é o seguinte, essa guerra está faltando fertilizante, tem muita gente reclamando, mas por que quando a gente queria fazer, sabe, fábrica de fertilizante aqui, as pessoas não apoiaram? O sacrifício que nós tivemos para fazer a fábrica de ureia, sabe, lá em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que depois foi entregue para o Russo, o fechamento das fábricas de Sergipe, o fechamento das fábricas de fertilizante no Paraná. Olha, a gente pode fazer, nós temos condições de fazer. E a gente precisa tirar proveito das coisas. Eu acho que esse momento, Josué, esse é o momento do Brasil se apresentar ao mundo com a grandeza que ele tem. Esse é o momento do Brasil se apresentar ao mundo. Esse é o momento de se apresentar aos Estados Unidos, de se apresentar à China, de se apresentar, sabe, à Europa toda. Eu acho que até a Europa está precisando mais de nós do que nós já precisamos da Europa. Agora é preciso ter gente séria para conversar. Se a gente mandar gente com complexo de vira-lata, não dará certo. Nós temos que mandar gente que goste desse país, que respeite esse país, sabe, e que saiba negociar. Ah, você não sabe como eu fico enojado quando eu sou acusado da relação com a Venezuela. Quem é empresário é que sabe, a gente tinha um superávit com a Venezuela de 4 bilhões de dólares. Não era 400 milhões, era 4 bilhões de dólares. E eu e o Celto ficávamos agoniados, porque não é bom uma relação comercial em que você tem 4 bilhões de dólares superávit todo ano. A gente queria equilibrar um pouco. Por isso é que nós resolvemos fazer a refinaria, sabe? Eles com 40%, a gente com 60%, que era para a gente poder balancear um pouco a balança comercial. Então, gente, esse país, ele tá pronto. Ele está pronto. Essa coisa do Bolsonaro criar esse clima de instabilidade, essa convulsão diplomática no mundo, sabe? Isso vai ser para nós um filé mignon, Alckmin. Quando nós dois chegar, que eles perceberam o sabor, sabe, de Lula com Chuchu, de Chuchu com Lula, esse Brasil vai voltar a crescer, vai voltar a ser representativo e vocês empresários vão voltar a ser respeitados. Vocês vão ser tratados com a defesa que tem que ser tratada nas relações internacionais. Então é esse o jogo. Tá? Nada será feito de surpresa. Não haverá política de surpresa. Nós não vamos dormir de noite e à meia-noite anunciar um pacote. Na minha vida não existe isso. Ou seja, tudo será motivo de discussão. E tudo será público até o sol estiver aparecendo. Quando o sol se esconder, não tem mais acordo aí, só para outro dia. Então é isso que eu vim aqui dizer para vocês. Sabe? Pensem no que vai acontecer nesse país.
Esse negócio que eu vejo todo dia nos jornais, porque nós temos que procurar a terceira via, gente do céu. Na história da humanidade não existe terceira via. Deus e o diabo polarizam a vida. Quantos anos? Tentar encontrar uma terceira via não existe. Sabe, o que existe é o seguinte, é a experiência prática de duas pessoas que têm passado altamente confortável de gestão pública, sabe, com esse aventureiro, que eu não sei por que ele foi eleito, eu não consigo compreender, sabe, não consigo compreender como é que uma pessoa tendo um cara como o Haddad, mesmo que não goste do Haddad, mas olha para a cara dele, ele é muito mais confiável, votar, sabe? Então, eu sinceramente, sempre é tempo da gente melhorar as coisas. No Brasil é sempre tempo de piorar, mas vamos mudar, é sempre tempo de melhorar as coisas nesse país, tá? E é isso, José, que eu estou aqui à disposição de vocês para perguntar o que quiserem. Deixa eu